quando há cumprimento de promessa, há coisa muito boa acontecendo. E a gente vê cumprimento de promessa no verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. É mais um H11, a nossa vitamina de fé. Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo ao capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Que coisa maravilhosa, gente! Durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa viagem, em episódios reavivantes, eu estava aguardando com ansiedade chegar este momento aqui, ó. Atos capítulo 2, é verdade. Eu estava esperando este momento glorioso de chegarmos aqui nessa descida poderosa do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Chegamos a Atos capítulo 2. Vamos ao primeiro verso de Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui foi um pedido do próprio Jesus. Jesus, quando estava com os discípulos, os últimos momentos na terra, ele pediu: voltem para Jerusalém, permaneçam lá, fiquem lá reunidos, porque acontecerá algo extraordinário. Que lindo isso, gente. Você consegue vir comigo? Jesus subiu para o céu, dizendo: vocês vão receber poder, vocês receberão poder, dinamis. Vocês acenderão luzes nessa terra. Vocês não serão somente uma luz, mas vocês vão acender luzes por onde passarem. Vocês vão deixar um rastro de luz por onde passarem. Eu falei sobre isso outro dia num vídeo bem curtinho ali. Daquele homem que acendia os lampiões nos postes. E o menino ficava olhando aquilo. Aquele homem ia acendendo cada lampião em cada poste lá em Londres. E deixava um rastro de luz. É isso mesmo. A nossa vida precisa ser assim. Precisamos deixar um rastro de luz. Precisamos ir acendendo lampiões nesse mundo tão escuro. E esses discípulos estavam sendo preparados para isso, esse poder, esse dinamis. Né? Alguns querem dizer que é somente o dinamite, a explosão, mas o original grego vai além e mostra que isso aqui é o dínamo, que faz acender a luz. Coisa linda demais, gente. Estavam reunidos no mesmo lugar. Resolveram cumprir aquilo que Jesus havia pedido. E ficaram esperando. Então, eu gosto de imaginar, Jesus chega lá no céu. Ele sobe, ele volta para o Pai. E quando Jesus está lá, agora, desta forma tão gloriosa, junto ao Pai, tendo cumprido a sua missão na terra, como leão da tribo de Judá. Então Jesus e o Pai, eles enviam algo extraordinário. Aqui está. E de repente, então, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Coisa mais linda, gente. Eu não sei você, mas eu, desde criança, eu observava este verso aqui. Desde criancinha, eu ficava imaginando como teria sido aquele vento impetuoso que entrou lá no cenáculo, que entrou lá onde os discípulos estavam reunidos. Que coisa mais espetacular, que coisa gloriosa. Desde criança, isso aqui veio para minha mente. Verdade. Um som, um vento, algo incrível, encheu toda a casa onde eles estavam. O verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Meu Deus, línguas repartidas como
que de fogo, e que pousaram sobre cada um deles. E agora, algo muito sublime acontece. A promessa se cumpre. E quando há cumprimento de promessa, há alegria. Quando há cumprimento de promessa, há coisa muito boa acontecendo. E a gente vê cumprimento de promessa no verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por um momento tão glorioso como este, aqui na série Episódios Reavivantes. Todos foram cheios do Espírito Santo. É disso mesmo que precisamos. Este mundo precisa. Mulheres e homens cheios do Espírito Santo, moças e rapazes cheios do Espírito Santo, transbordando com o Espírito Santo, crianças, adolescentes, todos, lembram? Estudamos em Joel, todos, o Espírito Santo, a grande promessa. Joel e a sua visão deste grande dia está se cumprindo. Joel e a sua visão de seu Pentecoste está se cumprindo. Que coisa mais gloriosa! Aqui eu vejo o rio Quebar. Aqui eu vejo algo grande acontecendo. Aqui eu vejo um rio Quebar, do nosso querido Ezequiel. O rio Quebar começa a passar bem no meio do cenáculo. E esses discípulos vivem algo extraordinário. Eles são cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, que coisa mais incrível! Eu lembro, estava no seminário, e eu passei pelo seminário, lá o IBAD, em Pindamonhangaba, muito novinho ainda. Eu fui para lá com 16 anos. E estava no segundo ano. Eu lembro que o pastor Colenda disse, eu vou trazer um padre aqui para falar na capela e contar para vocês a experiência dele. O Padre Pedro. Olha, gente, não me perguntem onde está o Padre Pedro, não me perguntem o sobrenome do Padre Pedro, não me perguntem quem era o Padre Pedro, não me perguntem nada, porque eu não sei de nada. Só sei que apareceu lá na capela, no seminário, um seminário evangélico. Apareceu lá o Padre Pedro para falar da sua experiência. O Padre Pedro, então, ele vai falando da sua experiência de estudar o original grego, capítulo 2 de Atos, em Roma. O Padre Pedro tinha ganhado lá uma bolsa, enfim, para fazer um curso de aperfeiçoamento lá em Roma. Também não vou lembrar todos os detalhes. E sei dizer que o Padre Pedro, isso ficou muito gravado aqui na minha mente, o Padre Pedro contando e todos os alunos boquiabertos ouvindo. O Padre Pedro diz, eu estava estudando lá embaixo, lá num quarto, lá em Roma, não é? Lá em Roma. E eu logo imaginei, embaixo do quarto do Papa. Não, aí é demais, né, Edson Bruno? Mas enquanto ele falava, eu fiquei imaginando o quartinho do Padre Pedro, que ele era de Taubaté. Ele foi lá em Roma, estudar teologia, aprofundar-se no grego, porque ele ganhou esta bolsa e ele foi para lá. E ele diz, eu estava de madrugada estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu estava estudando o original grego de madrugada. E de repente, gente, lá em Roma, lá no meu quartinho em Roma, debaixo do quarto do Papa. Não, isso é eu que imaginei, não era. Eu creio que não, ele não falou nada disso, mas era lá em Roma, lá na Praça São Pedro, não sei, estava por lá num quartinho. E o Padre Pedro diz, eu estava estudando o original grego com meu lápis, estava estudando, e chego nessa parte, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente,
E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O padre Pedro diz: gente, veio um vento, veio uma coisa incrível no meu quartinho em Roma, lá em Roma, e eu fui cheio do Espírito Santo. Eu comecei a falar noutras línguas. O meu coração transbordou com o poder do Espírito Santo. Vivi o meu Pentecostes lá embaixo deste porão, lá no meu quartinho em Roma, contou o padre Pedro. E aquilo foi incrível. Como foi bom a gente ver de perto aquele homem cheio do poder do Espírito Santo. Sabe o que mostra isso? Isso aqui é para você. Isto é para mim. Se você crer, você receberá o mesmo poder. É para isso que a gente tem Atos. É para isso que há este registro tão claro aqui. Como eles foram cheios do poder do Espírito Santo, isto é para você, isto é para mim. Deus sabia muito bem naquela madrugada lá em Roma, enquanto o padre Pedro estava estudando esta palavra em grego. Deus sabia muito bem que uma classe de seminaristas lá na capela do IBAD, em Pindamonhangaba, precisariam ouvir esta mensagem do padre Pedro. E nunca mais esqueceriam. O menino Edson Bruno, da Barra do Tigre, que estava lá com 17 para 18 anos nesta época, estava lá, na capela do IBAD, ouvindo esta experiência gloriosa e serviria como um marco muito especial para a minha vida. A experiência do padre Pedro. Deus sabia muito bem, lá naquela madrugada. Deus sabe muito bem as vidas que você vai impactar no futuro. Deus sabe muito bem as frases que você vai usar amanhã para mexer com alguém. Deus sabe, Deus já conhece, e é por isso que Ele quer que você hoje, com o coração aberto, receba este poder, receba esta graça maravilhosa, receba o poder do Espírito Santo. Transborde com este poder. Aqui está. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Olha o verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mistérios, glossolalia, a língua maravilhosa do Espírito Santo, a evidência desse poder extraordinário. Eu sei que há tanta briga por aí, né? Alguns que ficam falando, mas esse negócio de línguas estranhas e tal. Gente do céu, isso aqui é uma coisa tão simples, tão fácil de entender. Tenha o seu Pentecoste particular. Se você não quiser falar em línguas em público, não precisa. Tenha o seu Pentecoste particular. Viva sua experiência gloriosa com o Espírito Santo. Alegre-se na presença do Espírito Santo de Deus, e esta experiência poderosa servirá como um impulso para você. Aí surgem aqueles que vão dizer: não, mas isso aí é fogo de palha. Logo chega alguém, né? Logo chega alguém com um balde d'água, né? E diz: é fogo de palha. Isso aí já acaba já. Olha, minha gente, este fogo aqui, jamais se apagará. É este fogo aqui que me leva a ter vontade de permanecer fiel. Fiel até a morte, fiel até o fim. É este fogo aqui que me leva a ter esta vontade de permanecer
nele, no leão, em Cristo. É este fogo que não se apaga jamais. Imagine a confusão, a coisarada lá em Jerusalém naquele dia, né? Todos estavam pasmados. Esse é o verso 7 do capítulo 2 de Atos. Todos estavam pasmados e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Não vêm lá da Galileia? Aquela turma de pescadores e etc. Pois não são eles? Olha aí, como aprenderam a falar outros idiomas assim tão rapidamente, mais ou menos isto. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, olha só. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. A glossolalia, como os teólogos falam, né? A evidência, as línguas, enfim. Foi um momento de história, lindo demais. Vamos lá. O verso 9. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, lá em Ponto, na Ásia, Frígia, e assim vai, ó. O verso 11, né? Cretenses e árabes, todos os termos, todos que estavam por lá. Enfim, Jerusalém estava numa movimentação muito grande lá com aquela festa, né? A festa de Pentecostes, dia de Pentecostes, as primícias, essa coisa toda que estava acontecendo. Então tinha muita gente por lá na grande festança de Pentecostes. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? O que quer isto dizer? O que será isto? Estes homens estão envoltos em algo extraordinário que a gente não consegue entender. Verso 13. E outros, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados, estão cheios de mosto. Sempre irá aparecer exatamente estes aí. Mas tudo bem. Agora, minha gente, vem algo incrível. A pregação do pescador. A maior mensagem já pregada em todos os tempos, registrada aqui. A pregação do pescador. Fica para o próximo episódio. A pregação de nosso querido Pedro, cheio do poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por estes episódios reavivantes que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor, porque esta promessa cumpriu-se na vida dos apóstolos e também é para nós. Senhor, que Teu Espírito Santo desça cada dia sobre nós, que possamos estar com o nosso coração cheio do Teu Espírito, da Tua presença, da Tua glória. Senhor Jesus, enche-nos com Teu Espírito Santo. Manifesta Teu Santo Espírito, Senhor. Olha, para aqueles que estão acompanhando esta série, que possam receber cada vez mais de Ti, que possamos verdadeiramente cheios do Teu poder fazermos a diferença nesta terra. Ah, Senhor, aqui estamos à Tua disposição, Papai, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Entre no site encontrocomapalavra.com. Isso mesmo, para estudar a Bíblia conosco. encontrocomapalavra.com. Deus abençoe você de uma forma grandiosa. Até amanhã.